A medida provisória 1085 de 2021, de 27 de dezembro, o que ela fez? O artigo 11 alterou, tá, os seguintes artigos da Lei 6.015, que é a famosa Lei de Registro Público, que é a lei que a gente trabalha todo dia na regularização de imóveis. O primeiro artigo que ele altera da Lei 6.015, eu quero toda a atenção de vocês aqui comigo, é o artigo 1º. O primeiro artigo da Lei de Registros Públicos. O que ele altera nessa lei? Ele acrescenta, olha que interessante, 2 parágrafos. Ele acrescentou o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. O que ele fala lá? Os registros serão escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônico. Olha aqui, ó, se liga aqui, você é advogado, advogada, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, em especial quantos? Aí a gente vem aqui. Olha só, 1, padrões tecnológicos de escrituração, para ficar meio que tudo igual no Brasil, indexação, publicidade e segurança, redundância e conservação, e prazos de implantação dos registros públicos de que trata este artigo. Vocês lembram? Eu fiz recentemente uma live com a doutora Patrícia Presser, uma das grandes autoridades de direito notarial, e aí a gente dizia, ela falou assim, olha, mas a medida provisória, ela não pode forçar os cartórios como se todos os cartórios do Brasil fossem iguais, e é verdade. Por isso aqui que os prazos de implantação dos registros públicos será conforme a realidade local. Olha outra coisa que a medida provisória altera, ela acrescentou o parágrafo 4º lá no artigo 1º da Lei 6.015. É vedado às serventias dos registros públicos recusar a recepção, a conservação ou registro de documentos em forma eletrônica produzidos nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. É por óbvio isso, né? Se o Conselho Nacional de Justiça está criando ali, através da medida provisória, que os atos nos cartórios extrajudiciais de registro de imóveis serão eletrônicos, não teria sentido poder recusá-los. Outra mudança gigantesca, e aqui eu quero toda a atenção de vocês. Quando nós vemos que a medida provisória, o mesmo artigo 11, acrescentou 3 parágrafos ao artigo 9º da Lei 6.015. Foram 3 parágrafos neste importante artigo. O parágrafo 1º, e aqui a principal mudança, se liga aqui, é o seguinte: serão contados em dias e horas úteis para os pagamentos de emolumentos e para a prática dos atos pelos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses, em anos. Agora eu quero toda a atenção de vocês aqui para mim. A única coisa que vocês podem fazer é deixar seu like aqui, compartilhar, o resto é toda a atenção nesse professor. A medida provisória que já está em vigor, finalzinho da aula eu vou mostrar para vocês, está valendo. Ela já disse, olha, hoje, se você for pegar uma certidão no cartório, vai ser contado em dias úteis ou em horas úteis. Professor, como que eu conto em dia útil e como que eu conto em horas úteis? Vem aqui comigo de novo no material, que o parágrafo 2º diz isso para nós. Para fins da aplicação dias úteis e horas úteis, nós temos que os dias úteis são aqueles em que houver expediente. Óbvio, né, professor? Mas, olha, quantas vezes você já se deparou aí na sua comarca? Por exemplo, o judiciário está em recesso, mas o cartório está aberto. O cartório tem expediente. Logo, esse dia para aquele cartório será contado. Sério, professor? Sério? Voltemos aqui. Então, dias úteis é o dia que o cartório abrir. E horas úteis? As horas regulamentares do expediente. Então, é um cartório que você entra na internet, ele está lá. Abrimos, funcionamos das 8 da manhã até as 17h30. São as horas úteis para esse cartório. Aí, eu quero te chamar a atenção aqui, que lembra que eu estou dizendo que o artigo 9º da Lei 6.015 teve acréscimo de 3 parágrafos. O primeiro parágrafo colocou para a gente aqui que será contado em dias úteis e horas úteis. O segundo parágrafo explicou o que é dia útil, dia de expediente. O que é a hora útil? A hora dentro do período de expediente.
Agora, professor, como que eu vou contar esse prazo? Professor, como que eu conto esse prazo? E a gente vem aqui, como que a gente vai contar o prazo? A contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil. Então, eu quero atenção aqui. Professor, eu sei que é dia útil, eu sei que é hora útil, mas o provimento fala, olha, você vai contar dia útil e hora útil igual o CPC conta. Como assim? Igual o Código de Processo Civil conta. Lembra aquela regra do 224 que a gente vai ver aqui? Exclui-se o dia do começo, inclui do vencimento. Então, vem aqui comigo de novo no material. Logo, o que a gente vai ter? A gente pode concluir que o próprio provimento fala que a gente vai contar os dias na forma que é contado no Código de Processo Civil. E no Código de Processo Civil, o artigo 224, o famoso 224, ele fala o quê? Salvo disposição em contrária, os prazos serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Então, presta atenção aqui. Vamos lembrar 10 dias para o cartório fazer nota de exigência. Lembram disso? Vamos supor, tá, que o cartório, eu protocolo uma escritura pública numa sexta-feira. Eu vou contar a sexta-feira? Fala, não, professor, o dia do começo eu não conto. Então, eu vou contar os 10 dias úteis da data dessa pré-notação. Para o caso do cartório fazer nota de exigência, 10 dias úteis, eu vou contar de quando? A partir do primeiro dia útil subsequente à sexta-feira, segunda-feira. Então, eu conto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. São 10, não são? Sábado e domingo não conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, essa sexta-feira, essa última sexta-feira, é o prazo limite para o cartório fazer nota de exigência. Eu vou repetir para você. O dia eu protocolei na quinta-feira. Eu vou contar que dia? Sexta-feira. Sábado e domingo conta? Não conta. Por que não conta, professor? Porque o próprio provimento falou que a contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual. Deixa o professor acrescentar outra informação importante aqui para vocês. Lembra que quando, na usucapião, principalmente na usucapião extrajudicial, nós temos aquela questão de não ter encontrado um confinante, não ter encontrado um proprietário registral da matrícula, se for o caso, e, de repente, nós temos que fazer essa intimação por edital. Exatamente isso. E aí, o que acontece nesse caso? Como que eu vou contar esse prazo? Aí lembra, a medida provisória diz que a gente vai aplicar a regra que está no Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil já traz, quando for o caso, de publicação de edital. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Então, meu amigo, minha amiga, presta atenção no professor agora aqui. Vamos supor que aquele edital para notificar um vizinho não encontrado, um confrontante vizinho, eu falo vizinho para ficar mais fácil, busco muita prática aqui para vocês, por exemplo, o edital foi publicado hoje, Jornal de Grande Circulação, no Diário da Justiça ou na internet. São os meios que pode publicar. Então, foi publicado hoje. Nós sabemos que é prazo de 15 dias, agora nós sabemos que é prazo de 15 dias úteis. Nós vamos contar 15 dias úteis quando? Quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo não conta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo não conta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo não conta, segunda, terça. Na outra terça-feira, de quase 3 semanas depois, que vence o prazo para esse confrontante, notificado por edital, apresentar eventual resposta, impugnação ao procedimento, um exemplo da usucapião extrajudicial. Então, eu vou sintetizar essa informação aqui para vocês, que é muito, muito importante. Primeiro caso, nós vamos contar os prazos no cartório de imóveis em dias úteis.
dias úteis, tá? Quando forem horas úteis. Nós vimos que dias úteis são os dias que o cartório abre, dia de expediente. Ah, professor, o fórum está fechado, está em recesso, mas o cartório abriu, vai contar o prazo do cartório. Beleza? Beleza. Segundo passo, nós vamos sempre excluir o dia do começo. Seja o começo uma publicação do diário, então foi publicado hoje, a gente não conta hoje, vai contar amanhã. Seja hoje nós termos pré-notado, protocolado um título, um mandado, uma carta de sentença, enfim, não importa qual documento nós protocolamos no cartório de registro de imóveis, fizemos pré-notação, aí esse título, os prazos em dias úteis começam do dia seguinte. Feito aqui, meus amigos, isso daqui é uma mudança muito bacana, porque se vocês pararem para pensar, a Lei 6.015, ela não regulamentava. Por exemplo, já tive casos, tá? E outros alunos também assim, de protocolar um título e não saber qual prazo, quando, falava 30 dias corridos antes da medida provisória, mas a partir de quando? Né? Ficava muito pela vontade daquele oficial. Agora não. Agora nós temos uma definição bem clara, é dias úteis, vai contar do primeiro dia útil subsequente à prenotação ou publicação do edital, o que vai facilitar demais a nossa vida nos cartórios para regularizar imóveis. Combinado? E repito, o professor aqui está falando, o meu foco aqui é regularizar imóvel judicial ou extrajudicial, rural ou urbano. Quando eu falo imóvel, não importa também o instrumento, se vai ser judicial ou extrajudicial. Se for extrajudicial é melhor, é rápido. Rápido, a gente entrega para o cliente. Mas não pensem que a vida do extrajudicial é fácil. Fácil não é. Então, essa alteração, acrescentando 3 parágrafos ao artigo 9º da Lei 6.015, foi algo de suma importância. Contagem de prazo em dias úteis, exclui o dia do começo, inclui o do vencimento. Ok?